Olá, tudo bem? Você da Geração Ativa? Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo Imediato e essa é a aula inaugural da história do Brasil que nós pretendemos aqui desenvolver, mas contextualizando sempre com a história mundial. Porque história é isso, história é conexão. Essa conectividade com outros fatos, épocas, repercussões, tanto daqui para fora quanto e principalmente fora para o Brasil, que determinou uma série de circunstâncias e de acontecimentos que compõem hoje a nossa história. E de antemão eu já tenho que deixar bem demarcado que a aula de hoje, que fala sobre a descoberta do Brasil, ela é um ponto inicial para facilitar a sua compreensão do desenvolvimento do que vai ser ensinado no ensino médio, a sua projeção para o Enem, por aí vai, né? Mas é claro que a gente não pode deixar de considerar que a história do Brasil começa muito antes de Cabral chegar aqui, porque os indígenas têm a sua própria cultura, arte, ideologia, organização social, política, então já tem a sua história. A história do Brasil inicia com os indígenas que aqui chegaram e até antes deles com os sambaquis que aqui estavam. Mas para nós entrarmos dentro dessa organização do planejamento de estudo para o ensino médio, para o Enem, vamos dar o start através do descobrimento, né, do Brasil pelos portugueses, essa história toda, e daí em diante nós vamos fazer as profusões, inclusive com, evidentemente, a história indígena. Combinado? Então vamos lá, se liga nessa história. Gente, então por que os portugueses vieram para o Brasil? Conhecer a história do Brasil é fundamental de antemão contextualizar e entender por que os portugueses saíram lá da terrinha deles e vieram para conhecer, para descobrir boa parte do Mapa Mundi. O Mapa Mundi que a gente conhece hoje foi desenhado em grande parte pelas grandes navegações impulsionadas pelos portugueses. E eles, apesar de tanto medo, era terrível viajar pelos mares, porque você poderia morrer por diversas possibilidades, desde naufrágio ou doenças, entre elas o escorbuto, por falta de vitamina C, porque você não tinha comida fresca, mas também, às vezes, doenças por ter uma condição sanitária, higiênica de péssima qualidade dentro dos navios. Era difícil a vida no mar, até por atritos. As brigas aí aconteciam porque você é um ambiente recluso, muitos dias, você tenso, tudo poderia acontecer. E também medo do que eles não sabiam que eles poderiam encontrar no caminho, né? Eles poderiam encontrar situações climáticas, mares revoltos que eles não sabiam se tinham, se não tinham. Hoje é fácil, né? Navegar, viajar pelo mundo é tranquilo, mas naquela época era bem complicado e ainda assim, diante de tantos sacrifícios, ficar longe das suas famílias e do conforto para navegar, era uma máxima portuguesa, inclusive tem uma frase famosa deles que é o seguinte: viver não é preciso, navegar é preciso, ou ao contrário, navegar é preciso, viver não é preciso. A necessidade de navegação era até superior à própria necessidade de vida, afinal de contas, para eles era fundamental. Motivado por quê? Karl Marx sempre dizia que os motivos, os motores das mudanças econômicas é baseado no motor da economia, da vontade de prosperar. E era isso que aconteceu para eles. Então, vamos entender por que economicamente era tão importante eles viajarem pelo mundo. Mas antes, eu vou deixar com você um inculcamento, uma coisa para você ficar meio assim, pensativo por alguns minutos, por alguns segundos, que é o seguinte: sabia que a Turquia foi fundamental para o descobrimento do Brasil? Gente, a Turquia. Aí você vai perguntar: professor, mas o que a Turquia tem a ver com o Brasil? Gente, eu falo tudo. A Turquia que deu start, o pontapé inicial foi por eles. Como assim? Vamos lá, vamos explicar. Espero que meu mapa esteja bem visível para vocês. Mas é o seguinte, tinha essa região aqui, a Anatólia aqui, que era uma região onde que ficavam os turcos, né? A Turquia, o Império Turco-Otomano era nessa região. E aqui nós tínhamos duas cidades-estados, Gênova e Veneza. Gente, importante delinear cidade-estado. Na Europa não tinha país, não tinha França, França, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda, não existia nenhum país. Todos eram uma coxa de retalho de grandes cidades, mas eram cidades, não era país. É como se Belo Horizonte, o Calil fosse o nosso rei, presidente.
E aqui fosse um país com moeda própria, exército próprio, sem conexão com outros, sem essa unidade com Minas Gerais com o Brasil. Era assim toda a Europa. Aliás, Portugal inicia, além das grandes navegações, a mudança também disso. Já vou explicar, mas de antemão, deixa eu contar aqui o que acontecia antes. Estava aqui Gênova e Veneza. Eles seguiam pelo mar Mediterrâneo, esse aqui é o mar Mediterrâneo, e eles vinham por aqui e passavam por esse estreito que dava acesso a eles a uma série de caravanas que vinham da Ásia comercializar, levando produtos que eram super valorizados na Europa. Noz moscada, pimenta, tecidos e por aí vai. Os genoveses e os venezianos pegavam isso aqui, traziam para a sua cidade, os portugueses vinham, pegavam e distribuíam para a Europa. Era interessante tanto para um quanto para outros. Os genoveses e venezianos preferiam fazer assim porque eles tinham mais rotatividade. E os portugueses desovavam isso aí pela Europa, eles eram bons comerciantes e prosperaram a partir disso aí. Muito legal. Gente, mas o que é bom dura pouco, né? Não teve jeito. O que aconteceu aí, eu explico o que aconteceu daquilo que eu coloquei vocês, da Turquia ter determinado a descoberta do Brasil na época do Império Turco Otomano. Em 1453, essa cidade que chamava Constantinopla foi invadida pelos turcos. Essa passagem que dava acesso para a rota das especiarias que vinham do Oriente foi interrompida. A conexão foi interrompida, Portugal não teve mais como vender os produtos, ficou aí a ver navios. Não, gente. Aí os portugueses pensaram, mas peraí, ora pois, se não dá para passar por ali, vamos fazer o seguinte, vamos nós mesmos e vamos direto lá nós vamos comprar, se não pode fazer por um caminho, vamos a fazer por outro caminho, na verdade. É verdade, e eles fizeram isso. Agora é o seguinte, querer não é poder, mas eles podiam. Por que querer não é poder? Não era só ter ideia, eles precisariam de uma série de condicionantes que permitiam eles a isso. Um deles é isso que eu havia já anunciado, em dizer que a Europa toda era fragmentada em cidades e estados, e Portugal já desde 1249, quando o rei Afonso II veio aqui na região sul e expulsou os mouros. Os mouros são os árabes aqui dessa região do Maghreb, da região norte, que tinham invadido toda a Península Ibérica. Espanha e Portugal eram territórios dominados por árabes, por mouros. A Espanha estava no processo de tentar se livrar, e Portugal conseguiu se livrar mais cedo. Em 1249, Dom Afonso II expulsou os mouros dali, unificando o Estado, dando essa condição, dando essa estrutura social política para Portugal, e que isso aí facilitou demais com que eles pudessem trabalhar de forma unificada para construir as grandes navegações. Então esse foi o primeiro ponto. A unificação de Portugal foi o primeiro ponto. Segundo, gente, o seguinte, tá lembrado que eles comercializavam, que eles estavam bem de grana, esse poder econômico que eles tinham favoreceu. E também favoreceu porque é o seguinte, na Europa antiga havia os cavaleiros templários. Gente, quem já viu aqueles filmes medievais, lembra daquele sujeito com túnicas vermelhas? Inclusive eu tenho um aqui para mostrar para vocês, olha aqui, ó. Aqui o cavaleiro medieval, o templário. Esse aqui é o templário medieval. E eles, gente, era uma ordem religiosa militar, eles estavam lá para proteger Jerusalém. Mas eles também acumularam muito capital, eles tinham grana. Tanto é que a Igreja Católica viu que eles tinham grana, ou por outros motivos, excomungou eles, mas tomou boa parte da propriedade deles, menos em alguns pontos, principalmente Portugal, que eles tiveram que mudar de nome em função dessa relação com a Igreja Católica, passaram para chamar Ordem de Aves. Tinham grana. Tinham dinheiro. E por que eu estou contando essa história? Porque Dom Pedro Álvares Cabral era grão-mestre da Ordem de Aves, ele era um templário com outro nome, cheio da nota. Tanto é que as nossas caravelas, as caravelas portuguesas que chegaram aqui, tinha esse desenho aqui, vê se você reconhece. Essa cruz aqui, como porta-estandarte nas velas das naus, das embarcações, olha só. É uma nau, é uma cruz que remete aos templários, que ajudaram a financiar parte desse processo econômico. Bom, gente, além disso, eles precisaram também de tecnologia. Dom Henrique Infante, ele montou uma famosa escola da Península de Sagres. Diz que, na verdade, não tinha escola na Península de Sagres. Chama Escola de Sagres porque Dom Henrique Infante morava lá. Ele foi o financiador e o financiador tecnológico. Ele criou uma escola
que, entre outros equipamentos, tinha lá o astrolábio, que era o GPS da época. Eles começaram a estudar os corpos celestes, as estrelas, as correntes marinhas, e se tornaram especialistas tecnológicos desse processo de navegação. Dom Henrique o Infante. O que é Infante? Infante é o filho do rei, que não vai ser rei, que não é príncipe. O príncipe é o filho mais velho. Infante é o filho, são os filhos que vêm depois do mais velho. Ele era um nobre, né? Se morresse o príncipe, se ele fosse o segundo mais velho, ele assumia lá. Mas a importância dele na história foi ele ter desenvolvido esse processo tecnológico. E por fim, e também muito importante, é a posição geográfica, estratégica de Portugal, que estava aqui, ó, na confluência dos mares que vinham do norte, dessas ondas termais, e das quentes que vinham do sul. Então gerava essas correntes marinhas, porque além daquelas caravelas que pelo sabor do vento, pela tecnologia deles, poderia ajudar na navegação, mas o mar também ele tem verdadeiras passarelas que impulsionam as navegações, né? As tartarugas marinhas careta viajam o mundo inteiro surfando nessas ondas das correntes marinhas. Portugal sabia lidar com isso e estava num ponto estratégico, o que facilitou com que eles viessem aqui para essa região que é a Ásia. Na Ásia eles começaram a comercializar, mas eles ganharam bônus, não ficaram só com a Ásia. No caminho da Ásia, eles começaram a comercializar também com diversas culturas, né? O Reino do Congo, na costa da África. Foram descobridores de diversos novos países e colonizaram a África inicialmente, né, dessa vibe comercial, depois foram dominadores também, imperialistas, mas se beneficiaram demais com a Ásia. E aí dizem que no dia 22 de abril de 1500, de maneira sem querer querendo, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em Porto Seguro. Gente, agora é o seguinte, existem teorias históricas que falam que os templários já estiveram na América antes de Cabral, né? Tem estudos sobre isso. Tem também que os vikings chegaram na América do Norte há mais de 1000 anos. Então existem várias especulações que o território da América já teve a presença de europeus antes mesmo que chegassem os portugueses aqui no Brasil ou os espanhóis aqui no Caribe. Tá lembrado que eu falei que a Península Ibérica estava disputada pelos portugueses e pelos espanhóis contra os mouros. Os portugueses se libertaram antes, mas os espanhóis também se libertaram. Por isso, em 1492, um genovês, um italiano, né, viria formar o país Itália, chegou aqui na América. Mas mesmo antes de 1492, mesmo antes de 1500, tem informações que, por exemplo, que Vicente Pinzon teve no Nordeste brasileiro. Então, existem teorias que indicam aí que o Brasil já havia sido aportado pelos europeus antes dessa data famosa de 22 de abril de 1500. A gente permanece com ela porque ela é oficial. Mas olha só, gente, só Porto Seguro, só a Bahia, tem mais de 1000 quilômetros de praia. E os portugueses foram achar Porto Seguro, que o próprio nome já fala, Porto Seguro, um lugar bem adequado para estacionar 13 embarcações pesadas, grandes. Tanto é que em 13 embarcações, as 3 principais São Pedro, Capitânia e Anunciada, mas eram 13, que trouxeram mais de 1.200 homens, estimamos que entre 1.200 a 1.500 homens, chegaram por acaso, sem querer, no lugar perfeito, que é Porto Seguro. Eu truco, é difícil de acreditar. Bom, gente, voltando aqui, o que eu comecei a falar do Colombo, né, que ele chegou aqui no Caribe em 1492, quando ele chegou aqui, ele acreditou que ele tinha chegado na periferia da Ásia, que ele estava lá na Ásia, num lugar mais distante, que ele conhecia a banda de cá, ele achou que ele tinha chegado na banda de lá. Foi um camarada chamado Américo Vespúcio, por isso que eu estou usando a camisa do América aqui, ó, gente, em homenagem ao Américo Vespúcio, meu time, mas o Américo Vespúcio é que fez as navegações e determinou para o mundo que a América não era a extensão da Ásia, que era a periferia da Ásia, que era um novo continente, por isso o nosso continente é chamado de América, em homenagem a esse navegador Américo Vespúcio, e que deu nome ao meu time, o América Futebol Clube. Mas voltando à história, gente. Bom,
Os portugueses chegaram aqui em 1500, mas o comércio com a Ásia, aproveitando também que a África estava muito legal, eles não tinham interesse de explorar nada do Brasil em função deles já estarem sobrecarregados com as atividades econômicas deles em outras bandas. E nisso o Brasil permaneceu assim praticamente sem nenhuma exploração por 30 anos. Nós tivemos aqui o Gonçalo Coelho, o Cristóvão Jacques, tivemos também as navegações de patrulha, que vieram para cá para garantir que os outros europeus, franceses, holandeses, não invadiriam essa região. Mas, de fato, somente com Martim Afonso de Souza, em 1530, o Brasil começou a ser explorado definitivamente com o comércio, com o primeiro ciclo da cana-de-açúcar, que também era muito valorizada na Europa. Então, olha só, até 1530, o Brasil ainda estava no processo de instaurar o domínio português aqui. Foi descoberto oficialmente 22 de abril, eu acho que existem questionamentos sobre isso, mas essa é a data oficial, é a data que você precisa memorizar isso. E os condicionantes que levaram Portugal a chegar aqui é isso, a necessidade de estabelecer novas rotas comerciais para eles continuarem com esse processo que foi vantajoso para eles, e os condicionantes para isso é isso aí. Se tornou um estado mais cedo, né, um país, tinha economia, tinha tecnologia e tinha muita gana, muita vontade de explorar o mundo. Por isso, o Brasil se tornou colônia de Portugal, por isso nós falamos português. E não podemos esquecer, no métier de todas essas informações, que a história do Brasil não começa definitivamente com a chegada deles. Antes dos portugueses aqui, os indígenas já tinham sua própria cultura, história, tradições, política. Então a história do Brasil começa antes. Mas para você poder se ingrar para o ensino médio e poder fazer um bom Enem, e em conexão com a história mundial e com a história oficial, a gente vai trilhar por essa perspectiva eurocêntrica, mas não deixando de abrir as conexões, tanto com a Europa, mas também a história indígena vai ser vista no decorrer do nosso curso. O que a gente espera é que você se dedique, que você goste de história, porque história é muito legal, tem fatos interessantíssimos, né? Por exemplo, que eu estava esquecendo de dizer que é importante, que bota dúvida da história aqui, é que em 1493 eles vieram aqui em Cabo Verde, e a 100 léguas além de Cabo Verde, daqui para cá seria de Portugal. E daqui para cá, da Espanha. Aí, os portugueses não gostaram disso não. Eles brigaram em um ano depois, criaram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, a 370 léguas, e que aí, de fato, dividiu o Brasil. O Brasil começou a ter uma parte do Brasil que foi para Portugal. Por que isso aconteceu? Os portugueses, com certeza, para pedir esse acordo, para refazer esse acordo, essa parceria com a Espanha, é claro que já tinha perspectiva de 370 léguas ao oeste de Cabo Verde, eles teriam uma boa fatia, e por isso os portugueses botaram o pé aqui, e daí, ao pouco, a gente acabou tomando o resto do território. Mas eles já sabiam, com certeza, que existia algo por aqui em 1494, quando eles criaram o Tratado de Tordesilhas. O interessante é que eles não dividiram o Brasil, não, gente. Daqui para lá é Portugal, daqui para cá é Espanha. A Espanha e Portugal dividiu o mundo. Ao ponto do rei da França, o Louis Philippe, ter falado o seguinte: eu nunca vi o testamento de Adão e Eva dando o mundo para Espanha e para Portugal. Por isso a França até invadiu aqui. Mas é isso, gente. Desculpa eu ter colocado essa nota aqui, eu estava esquecendo de falar para vocês do tratado da burla intercoiteira que separava o mundo entre dois a partir de 1493 e principalmente do Tratado de Tordesilhas, que aí deu uma parte do Brasil. Maravilha? Então, encerrando novamente, agradeço a você por ter assistido esse vídeo e espero você nos próximos. O material, o acompanhamento do trabalho sobre esse vídeo, eu já vou encaminhar para vocês. Muito obrigado, grande abraço, Geração Ativa, valeu!